Então, concluindo, né, dentro das unidades que nós tínhamos que conversar aqui, nós vamos chegar à unidade 6, que fala sobre contratos especiais. Então, nesses contratos especiais, gostaria de ressaltar um tipo de contrato que muitas pessoas, às vezes, confundem na hora da sua aplicação, na hora da sua interpretação, né? Que é o contrato de trabalho que fala sobre o trabalho temporário, né? E esse trabalho temporário, as pessoas confundem com o trabalho por prazo determinado da Lei 9.601/98, que não deixa de ser um contrato temporário, né? Ou um prazo determinado. Mas só que o trabalho temporário tem um prazo determinado de 3 meses. Tá? De 3 meses. E no trabalho temporário estão envolvidas 3 partes. Quais são essas 3 partes? Né? É a empresa tomadora de serviço, que se chama de cliente, né? A empresa que presta serviço, né? E o trabalhador que está nesse meio aí. Então, tem 3 partes que estão envolvidas no trabalho temporário. E esse trabalho temporário, né, a lei específica do trabalho temporário estabelece quais são as condições que podem ser utilizadas esse trabalho por necessidade de serviço, acréscimo de serviço, né, e por 3 meses. E só pode ser renovado se houver autorização junto ao Ministério do Trabalho. Eu não posso fazer um contrato de trabalho temporário e eu, por livre e espontânea vontade, decidir renovar esse contrato sem ter autorização do Ministério do Trabalho. Né? E nós estamos e esse tipo de contrato para temporário, né, é utilizado com mais assim, frequência, a gente ouve muito mais falar dele, na época de final de ano, né, ou época de festas, onde normalmente o comércio utiliza mais esse tipo de contrato, né, que por aumentar a necessidade, ao aumentar o serviço, né, há necessidade de mão de obra para atender especificamente esse período. Né? Então, essa diferença, né, que existe desse contrato do trabalho temporário, que existe a lei específica sobre ele, e o contrato por prazo determinado da Lei 9.601/98, que é uma lei por prazo determinado de 2 anos, prazo máximo de 2 anos. E esse temporário só máximo de 3 meses. E esse de 2 anos, né, esse tipo de trabalho, né, por prazo determinado da Lei 9.601/98, que, né, abrange 2 anos, né, ele diferencia também, o que a gente tem que ressaltar para não haver confusão, do artigo 443 da CLT, que também fala de contrato por prazo determinado. Só que, no artigo 443 da CLT, estabelece as 3 situações que podem utilizar aquele contrato por prazo determinado. Né? Que uma delas, para vocês lembrarem, é o contrato de experiência, né? De 90 dias, e das outras situações, 2 anos. E essa lei que nós estamos fazendo referência, da Lei 9.601/98, o contrato por prazo determinado pode ser feito em qualquer tipo de atividade, ressalvando, diferente do artigo 443. Só que qualquer tipo de atividade, tá? Desde que seja para acréscimo de empregados na empresa. Ou seja, aumento de empregado. Eu não posso utilizar o contrato para determinado desta lei para substituir empregado. Tá? Só para acréscimo de empregado. Então, essa lei foi criada em 98 com o intuito de quê? Né? De colaborar na criação de empregos, mesmo sendo um prazo determinado, né? Mas um período que, normalmente, um prazo determinado ou até um trabalho temporário, né? Não impede depois da empresa tomadora do serviço que venha contratar o empregado depois por prazo indeterminado. Né? Mas então, e essa lei por prazo determinado que nós estamos comentando, né, ela também tem um diferencial do artigo 443, que é o quê? Ela só pode ser formalizada com a intervenção do sindicato. Tem que ter um acordo junto ao sindicato para você utilizar essa modalidade de contrato por prazo determinado,
diferentemente lá do artigo 443, que você pode adotar, né, tanto para substituir empregado como para aumentar empregado, tá? Obedecendo às condições de utilização do artigo 443. Tá? E não há intervenção do sindicato. E na lei 9.601/98 tem que haver a intervenção do sindicato, porque, né, eu creio que o legislador tenha pensado exatamente em observar não só as condições de acréscimo de empregado, e porque essa lei, né, assim que foi implantada, ela também incentiva a empresa na utilização dela, dando alguns abatimentos nas obrigações fiscais da empresa. Então, à medida que tem essa contrapartida, né, tem que o sindicato também participando dessa relação, torna, né, a utilização desse prazo determinado uma forma mais assim, adequada, né, com a finalidade de acréscimo de empregado na empresa. E lá no artigo 443 são só as situações de trabalho temporário ou atividade temporária da empresa ou contrato de experiência, né? E esse contrato de trabalho temporário que nós falamos agora, né, que envolve 3 partes, que é o quê? A empresa tomadora de serviço, que a empresa contrata o serviço, né? A empresa que presta o serviço vai mandar um empregado. Então, 3 pessoas envolvidas. Tá? Não pode haver contrato de trabalho temporário diretamente com a pessoa física. É via pessoa jurídica, que é a empresa que presta serviço. Tá ok? Então, esse tipo de contratos especiais, a gente tem que chamar a atenção também, tá? Que a questão que algumas empresas utilizam, que é o caráter da terceirização. Né? Um tipo de atividade que a empresa pode utilizar, né, só para as suas atividades meios. Em atividade fim, a empresa não pode terceirizar. Terceirizar o que é? É você transferir para uma outra empresa, né, aqueles serviços que vocês acham que sejam de apoio à sua atividade fim. Que à medida que você tem alguém cuidando da atividade meio, atividade de apoio, como segurança patrimonial, telefonia, limpeza, né, etc., você está se envolvendo com a atividade fim da empresa, né, observando os processos, observando as qualidades, observando os requisitos necessários para a sua empresa se manter competitiva no mercado tão difícil hoje em dia de se manter. Né? Então, a terceirização, embora a legislação brasileira não seja muito rica nessa área, né, e a gente observa que na prática nem sempre são observados esses pré-requisitos, que é o que? A utilização da terceirização apenas em atividades meios. Mas, né, existe alguns projetos já em andamento, né, procurando enriquecer e fundamentar melhor essa relação de atividade terceirizada com as empresas tomadoras de serviço e o cuidado, né, que a gente, como contratante, né, na hora de optar por uma empresa terceirizada, né, observar a qualidade da prestação de serviço, o cumprimento às normas que são pertinentes a qualquer empresa, né, porque qualquer coisa que acontecer junto à terceirizada pode e deverá refletir em você que está contratando esse serviço. Tá? Então, em suma, né, a gente gostaria de ressaltar para vocês, caros alunos, né, que tudo isso que nós conversamos nesse momento, né, tudo isso está contemplado no nosso material do livro, né, da disciplina, tá? Com referências acerca da legislação que devem ser consultadas, das fontes bibliográficas que são importantes, né, também para a interpretação da legislação, porque às vezes uma lei não fica muito claro de entendimento, e na doutrina, né, nas referências bibliográficas que nós colocamos, né, vocês podem entender com mais facilidade, além, né, da constante, né, contato
através do ambiente virtual, com seu professor, com seu tutor, e está sempre à disposição para agregar valor ao conhecimento de todo o aluno que faz parte da nossa Universidade Salgado de Oliveira.